O que é o combo rural depende muito de quem faz a pergunta. A pessoa pergunta o que é o combo rural, a melhor maneira de responder o que é o combo rural é primeiro analisar a pessoa que vai receber aquela resposta. E talvez tenha uma resposta do que é o combo rural, que é o começo de toda a raiz. O começo de toda a raiz. Mas eu vou responder aqui, vou dar uma das respostas do combo rural. O que é o combo rural? O combo rural é uma metodologia, é um método, é uma maneira, é uma receita de bolo. Na verdade, o combo rural é um método que está associado a uma receita de bolo, um passo a passo, em que esse passo a passo, esse método, é o método para faturar acima de 15 mil reais por mês através da regularização de imóveis rurais. Beleza? Se você quer faturar mais de 15 mil reais por mês através da regularização de imóveis rurais, você precisa conhecer o combo rural. Você precisa saber o que é o combo rural. Você precisa saber como é o método do combo rural. Ou seja, se você, qualquer tipo de pessoa que tem algum vínculo ou interesse com a zona rural e você quer ter uma alavancagem financeira, você deve considerar entender essa parada de combo rural. Para você fazer o método do combo rural e seguir uma jornada para faturar acima de 15 mil reais por mês. Só que a grande questão, Santi, aí eu vou devolver a pergunta para você de uma outra forma, é que o combo rural tem várias facetas, tem vários objetivos, tem várias caras. E existe uma raiz do combo rural, que é a raiz de onde tudo começa. Porque a grande questão é que a gente não inventou um método para faturar mais de 15 mil reais por mês através da regularização de imóveis rurais. Quem chega agora nas redes sociais da GNSS Engenharia e fala, pô, esses caras ligaram a câmera e inventaram um método para faturar mais de 15 mil reais por mês. Só que os seguidores antigos, quem acompanha a GNSS Engenharia há muito tempo, sabe que não foi assim. A gente desenvolveu o método e a gente descobriu que esse era o método para faturar acima de 15 mil reais por mês. E tudo vem de uma raiz. Tudo vem de uma raiz. Tá? E qual que é essa raiz? É a raiz do tipo de prestação do serviço de regularização de imóvel rural. E aí eu vou responder, e aí eu vou devolver essa pergunta para você. Do ponto de vista do serviço de regularização do imóvel rural, do ponto de vista de que eu vou conversar com o cliente, do ponto de vista da prestação do serviço, o que é a prestação do serviço de um combo rural? O que é fazer um combo rural? Fazer um combo rural é você trazer a regularização definitiva para o cliente, né? Então, é você fazer todos os cadastros que são obrigatórios para ele ter o imóvel dele regular, né? Então, desde um imóvel rural, desde um CCIR, um ITR, tem que ser declarado todo ano, um cadastro ambiental, que é obrigatório, um ADA, que tem que ser feito para ele ter o abatimento no imposto dele, desde ele ter a regularização no cartório de registro de imóveis, a matrícula registrada, né? Desde até o georreferenciamento, a medição ali de alta precisão, né? Certificado junto ao INCRA, planta, memorial descritivo, responsabilidade técnica envolvida, né? Então, tudo isso aí traz a regularização plena para aquele imóvel rural, né? Então, respondendo essa pergunta do ponto de vista que você me colocou aqui, o combo rural é um método que traz a regularização completa para os imóveis rurais. Então, que faz os cadastros necessários e obrigatórios para ele ter o imóvel rural totalmente regular e tá apto a tudo que ele precisa, né? Que a intenção é essa, né? A regularização de imóvel, ele é base para crédito rural, base para financiamento, base para inventário, né? Base para venda de imóvel, desmembramento. Você tem um imóvel regular, né? Para você proceder com todas essas ações, né? De preferência, né? Então,
é a base, né? Então, o imóvel rural precisa ser regular. E a gente estava falando aqui que ontem, né, que acesso a crédito, os bancos estão exigindo um imóvel regular. Então, não tem jeito, não tem por onde fugir. Tudo vai recair na regularização do imóvel. Quem precisa de crédito precisa do imóvel. Quem precisa vender o imóvel, está falando com o cliente hoje aqui, explicando essa situação. Ele quer vender o imóvel, Murilo, e ele não está conseguindo vender o imóvel porque o imóvel está irregular. Né? E aí ele liga para a gente, como é que eu faço isso? Como é que eu regularizo meu imóvel? E aí, então, eu estava explicando, você tem que explicar para ele tudo, né? Tem que explicar para ele desde o zero, porque é muito difícil um proprietário rural entender tudo isso. E isso também é uma outra vertente, né? E eu já vou fazer essa pergunta para você aqui. Pela vertente do marketing e vendas, eu queria que você me respondesse o que é o combo rural, por essa vertente. Do ponto de vista de marketing e vendas, o combo rural é uma metodologia de você se diferenciar no mercado, de você pensar no cliente, pensar na solução que o cliente precisa, você pensar no problema do cliente e entregar a solução do cliente, se posicionando de uma maneira diferente no mercado. Você eliminando a comparação por preços, porque esse é uma grande dificuldade para quem está no mercado, para quem trabalha com regularização de imóveis rurais, tá? E você executar uma metodologia consolidada de marketing e vendas, né, Santi? Porque, como você falou, tem um processo da regularização do imóvel rural, mas não é só regularizar o imóvel rural. Existe uma maneira também de se posicionar, justamente porque o combo rural ele começa no movimento de ajudar o cliente, de resolver o problema do cliente. Tudo começa pelo cliente, a raiz de tudo é o cliente. E quando você pensa em ajudar o cliente, quando você pensa em regularização de imóvel rural, você não pode ser um profissional de um cadastro só. Você não pode fazer só um tipo de serviço. E você também não pode vender de forma equivocada o seu serviço, mesmo que o seu serviço seja o melhor serviço do mundo. Você quer faturar acima de 15 mil reais por mês através da regularização de imóveis rurais, é aqui que você tem que estar. E a nota é essa aí. Um bom produto ou serviço, ele não se vende sozinho. Seja ele o melhor do mundo. Um bom produto ou serviço, ele precisa de uma metodologia de marketing para ser vendido. Então faz parte também desse mesmo método do combo rural uma metodologia para eu fazer marketing, para eu divulgar e para eu vender esse serviço de regularização plena do imóvel rural. Esse pacote de serviços cadastrais que resolve o problema do imóvel rural.